Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo. Enfim, eu gravei esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que é o tratamento com hipnose, a hipnoterapia, tá? Tem muitas pessoas que me mandam direct perguntando, então eu vou esclarecer rapidamente para vocês aqui do que se trata. Então a hipnoterapia é uma terapia que acontece com o indivíduo em hipnose, tá? A hipnose é uma ferramenta que vai potencializar os resultados, tá, da terapia. Então, a hipnose por si só, ela não funciona para nada, tá? Ela é usada como uma ferramenta associada junto a algum outro tipo de terapia, tá? No caso, o que eu mais utilizo é a regressão de memória, que é uma técnica da psicanálise, técnicas da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ou da Gestalt terapia, também psicodrama em alguns casos eu utilizo, tá? Qual eu vou usar depende muito da situação do paciente, do caso, enfim. A consulta, ela é dividida em 3 etapas, tá? Então eu fecho sempre um pacote com a pessoa de 3 sessões. Na primeira sessão é feito um pré-talk. O pré-talk é uma espécie de uma anamnese, é uma consulta de avaliação, para eu conhecer o paciente, conhecer a demanda dele, a demanda emocional, o problema que ele quer tratar, conhecer um pouco da história dessa pessoa e traçar a estratégia que vai melhor funcionar para essa pessoa e também avaliar se a hipnoterapia ela pode ser aplicada para aquela pessoa ou não, tá? Em geral, qualquer pessoa pode passar pelo tratamento com hipnoterapia. A única pessoa que não vai se beneficiar do tratamento são pessoas que não têm capacidade de comunicação, tá? Se eu não tiver comunicação, eu não conseguir fazer essa conexão, estabelecer a comunicação, esquece, não vai haver a hipnoterapia, tá? Então, qualquer pessoa pode se beneficiar. Algumas pessoas podem não ter indicação para tratamento com hipnose, por quê? Algumas pessoas podem ter algumas limitações no sentido de ganhos secundários, que a gente chama, tá? A pessoa não está disposta a melhorar, vamos falar desse jeito, tá? A pessoa não está disposta a melhorar porque ela tem algum benefício por trás desse problema que ela tem e ela não quer melhorar, tá? Isso não é de forma consciente, isso é de forma inconsciente, mas a gente consegue já perceber esses traços da pessoa na entrevista, tá? No pré-talk, que é a consulta de avaliação, tá? Eu chamo de consulta de avaliação. Algumas pessoas chamam de pré-talk, que seria uma conversa prévia. Então, o pré-talk nada mais é que uma anamnese completa sobre hábitos, comportamentos, histórico, pessoal, familiar e etc. Sempre relacionado em cima do problema que a pessoa quer tratar, tá? Vejam, falei pra vocês que a hipnoterapia ela é breve, então eu fecho o pacote de 3 sessões. A primeira sessão é o pré-talk, é isso que eu falei. A segunda sessão a gente já vai direto pra intervenção, tá? Pra terapia em si. No pré-talk também, depois que eu faço a coleta dos dados da pessoa, que eu tenho uma boa conversa com a pessoa, eu faço um teste, eu ponho a pessoa em hipnose e faço alguns testes para saber quanto essa pessoa responde, qual o grau de profundidade de transe que ela consegue já logo na primeira vez, tá? E isso também já é um exercício pro cérebro estar mais adaptado para o dia da terapia, tá? Então, no dia da terapia, eu vou escolher a técnica que melhor convier para o caso, né? A gente vai fazer a terapia em torno de 2 horas de sessão, em 2 horas de sessões, eu sempre fecho 2 horas, né, para cada sessão de terapia. E depois tem mais uma outra consulta, que seria o retorno, para fechar qualquer questão que tenha ficado ainda pendente para ser trabalhada, e usar alguma outra técnica complementar, tá? Então são sempre 3 sessões. Falei pra vocês que é bem diferente da psicologia, porque é uma terapia breve. Em 3 sessões a gente trabalha um problema. Talvez seja preciso mais sessões? Talvez sim, depende do caso. Por isso que é importante fazer a consulta de avaliação, tá? Pra gente poder entender e estimar quantas consultas serão necessárias. Não dá pra eu afirmar pra vocês, ó, só com esse pacote de 3 sessões você já vai estar com o problema resolvido. Tem gente que fica, tem gente que não fica, depende.
tá? Não dá pra gente prever. A hipnose, então, ela pode ser utilizada para qualquer problema que tenha uma demanda emocional envolvida, para transtornos alimentares, compulsão alimentar, anorexia nervosa, bulimia, compulsões de um modo geral, tá? Porque na verdade o compulsivo alimentar ele não é só compulsivo com a comida, né? Ele pode transferir isso para direcionar para outros locais. Ela pode ser usada para dependência química, para tabagismo, para parar de fumar, tá? Inclusive eu parei de fumar com a hipnose. Ela é utilizada para depressão, pânico, fobias, qualquer tipo de problemas, né? Relacionado à ansiedade, depressão, estresse. Ela é super indicada como auxiliar, uma ferramenta auxiliar para tratamento do câncer, tá? No tratamento do câncer, ela vai auxiliar... Só um minutinho, gente. Desculpa, problemas técnicos, latidos de cachorro. Então, no tratamento do câncer, ela vai auxiliar diminuindo a depressão, diminuindo a ansiedade, principalmente, essas pessoas precisam saber, diminuindo a dor, tá? E diminuindo os os efeitos colaterais da quimioterapia, certo? Então, os efeitos colaterais como vômito, náusea, as próprias dores que têm relação com a quimio, e muitas vezes a morfina já não dá mais conta. Então, a hipnoterapia ela pode auxiliar, ela é muito eficaz para auxiliar a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer, tá? Doenças de gastrite, esofagite, síndrome do intestino irritável, gente, tem a aplicação é diversa, tá? Se você quiser saber para alguma causa específica, manda para mim por direct que fica mais fácil de eu te falar, tá? Mas enfim, muitas doenças, tá? Físicas, que tem um fundo emocional, problemas comportamentais, de hábitos e de comportamentos, problemas emocionais, tá? Podem ser utilizados também. E problemas assim, eu tenho medo de falar em público, eu quero começar a falar em público, eu tenho medo de dirigir, eu quero ter mais foco para estudar, eu tenho dificuldade de me concentrar, eu quero me focar para estudar para concurso, enfim, gente, tem muitas aplicações, tá? Melhora da performance. Então tem muitas, inclusive melhora da performance e rendimento no exercício, no esporte. Isso é muito bacana. Então a hipnoterapia tem muitas aplicações. Se você quiser saber sobre alguma aplicação específica, manda um direct para mim que eu te respondo, tá? Então basicamente é isso. A sessão é dividida em 3 partes, tá? Então eu chamo de uma sessão dividida em 3 partes. Então a gente se vê, em uma sessão a gente se vê 3 vezes, que é o pré-talk, a terapia e o complemento, caso seja necessário, senão eu te dou um bônus, tá? Com hipnose nessa terceira sessão, se você já tiver alcançado o seu objetivo com essa terapia aqui, com esse segundo encontro, tá? Então, se você chegar pra mim e falar assim, ó, eu quero parar de fumar e eu quero que você me ajude a ter mais foco para estudar, ok? São 2 sessões diferentes, ou seja, 3 encontros aqui para esse problema e 3 encontros aqui para esse problema. São 2 coisas separadas, tá? Não tem como a gente colocar tudo no mesmo pacote. Mas não tem como você fazer só o pré-talk, a terapia aqui e depois a outra sessão que sobrar você faz para o outro problema. Não dá, gente, não dá. Porque eu preciso avaliar se vai ficar coisas para ser trabalhadas, tá? Eu não posso deixar nenhuma pendência, nenhuma sujeira escondida embaixo do tapete, vamos falar assim, tá? Quando a gente lida com mente, é uma coisa muito séria, a gente não pode brincar, tá? Então, eu não faço essas divisões, eu faço as 3 sessões específicas para um problema, ok? E nas consultas de nutrição, são coisas separadas, são coisas distintas, tá? Faço só consulta de nutrição e você pode também associar a consulta de nutrição junto com a hipnose, junto com a hipnoterapia, tá? Para melhorar os seus resultados, principalmente quando você tem problemas comportamentais com o alimento, ou dificuldade para atividade física, enfim. A gente pode associar a hipnose com a nutrição, que é show de bola, é fantástico.
Vou falar mais disso em outros vídeos ao longo do período aí aqui de Instagram, ok? Então é isso, gente. Acho que já deu para tirar as dúvidas de vocês. Se tiver mais alguma dúvida, me manda por direct que eu respondo, ok?